Em João 9:1, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Esta era uma dúvida legítima dos discípulos, baseada numa verdade ensinada por gerações, desde que a Torá foi entregue diretamente das mãos de Deus a Moisés. Em Êxodo 20, vemos essa verdade colocada ali, quando Deus se apresenta como um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos nossos pais até a 3ª ou 4ª geração, mas também abençoa com suas misericórdias até 1000 gerações. Esta é uma verdade espiritual, é uma lei espiritual que Deus colocou e que nós estamos sujeitos a ela. Hoje nós vamos estudar o módulo 555, quebrando as influências de uma geração para outra. Bem-vindo, bem-vinda! Hoje vamos conversar sobre como podemos colocar um ponto final no nosso legado familiar de pecado. Desde quando Deus criou o mundo, Ele colocou o mundo sujeito às leis da natureza. Leis que protegem, que seguram, que sustentam a natureza. Como, por exemplo, a lei da gravidade. Por mais que queiramos obedecê-la ou não, nós estaremos sujeitos a ela. Outra lei é a lei da semeadura e da colheita, que serve tanto para uma realidade natural, como também espiritual. O que nós semeamos, nós colheremos. Não adianta semearmos algo e esperarmos uma colheita diferente. Da mesma maneira, nós vemos essa lei colocada na Torá, a lei da bênção ou da maldição. A lei da bênção que abençoa como uma consequência natural de uma vida de obediência, e a lei da maldição, que traz consequências para a desobediência, uma maldição. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28, nós vemos a bênção e a maldição explícitas ali. Aqueles que obedecem serão abençoados, e aqueles que desobedecerem também serão punidos, amaldiçoados, ou melhor, sofrerão as consequências da sua desobediência. Deus fez assim. Ele colocou essas leis para nos regerem, para nos encorajar a obedecer. São leis da terra e acontecerão e acontecem aqui na terra, sobre nós. Sendo salvos ou não, essas leis estarão sobre nós. Ainda que tenhamos a garantia da vida eterna, podendo estar salvos dos nossos pecados, mesmo assim, essas leis ainda podem exercer uma influência sobre as nossas vidas, nos deixando sofrer a influência da deformação do pecado dos nossos pais. A palavra iniquidade em hebraico, avon, traz a ideia de retorcer, distorcer ou deformar. Essa palavra representa exatamente o que o pecado faz com o ser humano. Ele distorce, retorce, deforma a imagem de Deus em nós. E essa distorção é passada até a 4ª geração. Deus impediu que ela se estendesse por muito mais. A graça de Deus que nos protegeu, permitindo o limite até a 4ª geração. Mas, infelizmente, sofreremos o impacto da consequência da iniquidade dos nossos pais até a 4ª geração. Mas o que fazer para romper esse ciclo ou para renunciar a essa herança que recebemos dos nossos pais? Quando pensamos em herança, nós podemos dizer que é algo que recebemos, merecendo ou não. É algo que simplesmente recebemos porque somos filhos. Da mesma maneira, quando se trata de uma herança de pecados familiares, não diz respeito ao merecimento ou não, com o fato de termos pecado ou não, mas diz respeito à herança dos nossos pais. Por sermos filhos, nós recebemos essa deformação da nossa própria imagem. Muitas vezes nós podemos ver essa herança passada pelo exemplo visto desde pequenos. E às vezes, de uma forma diferente, nós vemos até pessoas que não conviveram com seus pais receberem também uma influência ou alguma deformação do caráter. Para que nós rompamos uma legitimidade do pecado sobre nossas vidas, nós precisamos pedir perdão e renunciar a essa herança que não queremos mais. Muitas vezes as pessoas falam ou pensam em quebrar maldições, mas maldições não se quebram. Uma herança não se quebra, ela precisa ser renunciada. Você renuncia à herança que você não quer mais receber. Então, o nosso desafio é ter compaixão. Tenha compaixão, sabedoria, discernimento para examinar o seu histórico familiar e poder pedir perdão pelo pecado dos seus pais.
Pode parecer injusto para você, mas se você analisar a sua própria visão de pecado, você verá que talvez não leve muito a sério essa questão de afastar-se do pecado, afastar-se do mal e levar uma vida de santidade. Nós somos assim, mas Deus é zeloso e Ele leva a sério a obediência e a desobediência. Examinando o seu histórico familiar, tenha compaixão, perdoe os seus pais, perdoe a sua ascendência, mas também com sabedoria e percepção, peça perdão por eles a Deus e se arrependa pelos pecados dos seus pais diante de Deus e renuncie a essa herança. Uma herança não pode ser quebrada, você já viu isso. Ela precisa ser renunciada para que seja cancelada. Diga, eu não quero mais essa herança, não quero que os meus filhos levem essa herança. Eu quero renunciar a essa herança diante de Deus e diante dos principados e potestades. Você pode renunciar a essa herança. Quando eu penso em minha aplicação pessoal, eu posso dizer que vejo muitas histórias na minha família sobre herança familiar. Uma delas é o alcoolismo. O alcoolismo, na minha história genética, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, foram brutalmente afetados. A minha bisavó colocava pinga na moleira dos seus bebês e, tristemente, todos eles tiveram problemas com embriaguez na fase adulta. Por parte de pai, eu tive muitos tios e tias que lutavam contra a embriaguez. Meu próprio pai viveu lutas em relação a esta área. Quando eu tive este discernimento, eu fiz uma escolha. Eu quis renunciar a essa herança e não quis mais essa herança para mim, nem para os meus filhos. Eu escolhi não beber, escolhi me abster de toda e qualquer bebida alcoólica para que este pecado, esta iniquidade não tivesse poder sobre a minha vida. Eu queria que a minha descendência fosse abençoada com as consequências da minha obediência e que fosse por 1000 gerações. Você quer que a sua genealogia, sua genética, seja uma genética de obediência? Em Jeremias 35, nós vemos Deus dando uma grande lição ao povo de Israel através da história dos recabitas. Eles eram uma comunidade que por mais de 200 anos havia permanecido em obediência à sua ascendência, aos seus pais. Imagine, uma genética de obediência. Uma família que por gerações permaneceu em obediência. Eles tinham uma cultura de obediência e eles discipularam as próximas gerações. Os recabitas não bebiam, não plantavam e não habitavam em casas, eles eram nômades. E Deus fez com seu povo como se fosse uma prestação de contas. Como eles podem obedecer a pais humanos, descendentes humanos, e vocês não obedecem a mim, o Deus de vocês? Você pode escolher ter uma vida de bênção, uma vida de obediência, e passar para os seus filhos uma genética de obediência e uma herança de bênção. Mas a escolha é tua, e a escolha é agora. Coloque um ponto final na sua herança familiar de pecado. Escolha renunciar essa herança de pecado na sua família. Coloque em oração e, como Daniel, peça perdão pelos pecados dos seus pais. Que Deus te dê muito discernimento e eu sei que Ele dará sabedoria a você. Deus abençoe.